Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E agora nós vamos dar sequência às nossas atividades com a aula de português. Então eu peço que vocês peguem aí o livro de vocês de português na página 25 a 27. Nós vamos dar sequência às nossas atividades, da nossa unidade 3, onde nós falamos, na outra aula sobre o texto narrativo, ok? Nós lemos o texto 1, que falava sobre os animais, porque a zebra é toda listrada. Vocês fizeram a leitura em casa e fizeram um exercício. E agora nós vamos para o texto 2, que também é uma continuidade, um exemplo de uma narrativa também, ok? Então, o que é que vocês irão fazer na página 25? Vocês irão observar essas duas imagens aí, que está mostrando na página 25. Veja as duas capas de obras reproduzidas abaixo. Então, vocês estão vendo duas capas, duas obras, de duas fábulas diferentes, no caso, só a capa que é diferente, porque é a mesma história, a mesma fábula, a lebre e a tartaruga. Então, vocês vão vão observar essas duas capas aí e vai responder os 3 questionamentos a seguir, que está logo abaixo, Não precisa responder no livro, você só vai pensar um pouco e ver o que é que tem de diferente aí, ou igual nessas duas capas, nessas duas obras. Logo em seguida, vocês irão ler o texto, o servo e o seu reflexo, que também é uma fábula, ok? Então, nós vamos saber primeiramente o que é fábula, Fábula são pequenas narrativas cujos personagens são a maioria animais, Geralmente esses personagens eles agem como nós seres humanos, Eles pensam, eles realizam coisas que nós seres humanos fazemos também. Então, o texto normalmente, a fábula normalmente no final ela tem uma conclusão, ela tem uma moral que ensina, ensina algo para a gente, Tiramos uma lição daquela fábula, a fábula que está sendo lida, Então, toda fábula ela tem uma moral, ela tem um ensinamento no final, para nós refletirmos sobre aquela história, ok? Depois que vocês terminarem aí a leitura do servo e o seu reflexo, vocês irão para a página 26 e irá responder, o conhecendo o texto, certo? Falando sobre a fábula, ok? Nós vamos estudar também o que é fábula mais lá na frente. Então, nós vamos dar um início e vamos saber, vamos trabalhar mais com esse tipo de gênero textual aí também, que não deixa de ser também uma narrativa, Uma narrativa uma narrativa curta, cujos personagens são os animais, Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês realizarem o texto, certo? Página 25 e 26. Ainda na página 26, nós vamos falar um pouco sobre a gramática, sobre os encontros vocálicos, certo? E nós já estudamos também o que é encontro vocálico nas aulas passadas de revisão, e agora nós vamos saber aí, vamos fazer novamente uma breve revisão para que vocês possam responder o exercício aí da página 27, ok? Sobre os encontros vocálicos. Então, prestem atenção. Temos 3 exemplos aí: pão, touro e peixe. Nessas 3 palavras está destacado, os encontros vocálicos, de cada palavra. Ão, ou e ei, nas 3 palavras, como vocês estão vendo aí no livro de vocês. Elas têm encontros vocálicos, Então, esses 3 encontros que eu falei aí são encontros vocálicos. Em alguns encontros vocálicos, há semivogais. Lembram das semivogais? Quais são? Dentro das vogais, nós temos as semivogais, que tem um som mais fraco do que a vogal. Então, as semivogais podem ser consideradas, podem ser consideradas semivogais o i e o u. Um exemplo, como está dizendo aí na palavra meu, o encontro vocálico é eu. E qual é a vogal e semivogal dessa palavra, desse encontro aí?
o E vai ser minha vogal e o U vai ser minha semivogal. Por quê? Porque o U tem um som mais fraco do que o E, certo? Então, lembrando, né, nós já vimos também nós já falamos sobre semivogais e vogais, a diferença, né? Então, as vogais que são consideradas semivogais são I e U, certo? Que juntas a outras vogais, elas têm um som mais fraco do que a vogal, ok? Então, aí, há 3 tipos de encontros vocálicos, né? Quais são eles? Hiato, ditongo e tritongo. Quando é que eu tenho um hiato, né? Um encontro vocálico classificado como hiato? Quando o encontro de 2 vogais pronunciadas separadamente formam sílabas diferentes. Então, o hiato é quando as vogais, elas juntas, né? Quando for fazer a separação silábica, ela fica, uma vogal fica em uma sílaba e a outra vogal fica em outra sílaba, como está dizendo aí. Hiato é o encontro de 2 vogais pronunciadas separadamente, formando sílabas diferentes. Então, aí tem alguns exemplos no livro para que vocês possam ver, ok? Quando é que eu tenho um ditongo? Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, né? Ou de uma semivogal e uma vogal, como eu falei nas outras explicações. Então, ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Então, eu tenho um ditongo, como está mostrando aí no exemplo. E quando eu tenho um tritongo? É o encontro de uma semivogal, de uma vogal e de outra semivogal numa mesma sílaba, ou seja, 3 vogais juntas. Só que essas vogais são semivogal, vogal e semivogal numa mesma sílaba, ok? Exemplos aí também, né, abaixo vocês podem ver os exemplos de cada classificação dos encontros vocálicos, certo? Atenção aí abaixo, olha o que está dizendo aí no livro. Em cada sílaba só há uma vogal, certo? Por isso que a gente tem que dizer, né, por exemplo, ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal em uma mesma sílaba. O hiato, essas vogais encontram-se em sílabas separadas, né? Quando faz a separação silábica, ela fica uma fica em uma sílaba e a outra vogal fica em outra sílaba. E o tritongo é quando tem uma vogal, uma semivogal, uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba, ok? Essa foi a nossa revisão, como eu já tinha passado, né? Lá na plataforma também tem 2 vídeos falando sobre os encontros consonantais e vocês podem também assistir novamente para realizar a atividade, ok? Então, vocês irão fazer a atividade da página 27, que fala sobre os encontros vocálicos, certo? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.